Instrumentos de gestão de documentos. Os instrumentos técnicos da gestão de documentos são o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos. O plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos são ferramentas essenciais do programa de gestão de documentos. A utilização desses instrumentos possibilita o controle e a rápida recuperação de informações e documentos, orienta as atividades de racionalização da produção e do fluxo documental, orienta as atividades de avaliação e destinação dos documentos produzidos e recebidos, autorizando a eliminação criteriosa e segura dos documentos desprovidos de valor e a preservação dos documentos de guarda permanente, e aumenta a eficiência e eficácia dos serviços arquivísticos da administração pública municipal. A classificação, juntamente com a avaliação e descrição, são atividades vitais para o perfeito funcionamento dos arquivos. No contexto de uma arquivística integrada, classificação e avaliação são vistas como ações conjuntas e complementares, e o procedimento de descrição como resultante do conjunto de procedimentos que se desenvolveu ao longo do ciclo vital e que nos arquivos permanentes se tornará mais detalhado. Nesse sentido, a escolha do método de classificação a ser adotado é indiscutivelmente um dos pontos mais importantes, pois dele dependerá o desencadeamento de todo o processo, ou seja, uma classificação que possibilite maior eficiência e agilidade no gerenciamento e controle das informações e documentos, que permita o processo de avaliação e o início de um programa de descrição. Para a classificação e codificação de documentos de arquivo, exige-se uma rigorosa análise documental, que deverá ser realizada por arquivistas com a ajuda de profissionais e ou servidores que possuam grande conhecimento sobre a estrutura e funcionamento do organismo produtor. O resultado do processo de classificação dos documentos de arquivo será materializado em um instrumento denominado plano de classificação. O plano de classificação é um esquema de distribuição hierárquica de documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas, atividades e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. O plano de classificação é um referencial para a organização e o arquivamento dos documentos. A estruturação de um plano de classificação pode ser facilitada pela utilização de códigos, numéricos ou alfanuméricos, para designar as classes. Apesar da complexidade que exige a realização do processo de classificação, o plano de classificação deve ter como características principais a simplicidade e a facilidade de compreensão. Deve ainda ser uniforme, mantendo sempre um padrão, de modo a poder ser utilizado por qualquer funcionário da instituição e não somente por arquivistas. A tabela de temporalidade e destinação de documentos é um instrumento arquivístico resultante do processo de avaliação, que tem por objetivo definir prazos de guarda e destinação de documentos, com vistas a garantir o acesso às informações e documentos a quantos deles necessitem, constituindo-se ainda um registro esquemático do ciclo de vida dos documentos do órgão. Sua estrutura básica deve necessariamente apresentar os conjuntos documentais produzidos e recebidos pela instituição no exercício de suas atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a destinação final, eliminação ou guarda permanente, além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e aplicação. Os conjuntos documentais produzidos e recebidos devem ser hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e atividades desempenhadas pela instituição. Para possibilitar a identificação do conteúdo dos documentos, são empregadas funções, atividades, espécies e tipos documentais, agrupados segundo o plano de classificação adotado. Os prazos de guarda se referem ao tempo necessário para arquivamento dos documentos, nas fases corrente e intermediária, visando atender exclusivamente às necessidades da administração que os gerou. Estes prazos devem ser representados preferencialmente em anos. Excepcionalmente, podem ser expressos a partir de uma ação estabelecida em dispositivos ou rotinas administrativas. Entretanto, a definição da ação deve ser objetiva. Exemplos:
até a aprovação das contas, até a homologação da aposentadoria, até a quitação da dívida e até o trânsito em julgado. O prazo estabelecido para a fase corrente relaciona-se ao período em que o documento possui um potencial de uso elevado para atender às atividades administrativas, exigindo sua permanência junto às unidades organizacionais. A fase intermediária se refere ao período em que o documento ainda é necessário à administração, porém com menor potencial de uso, podendo ser transferido para depósito em outro local, porém próximo da administração. A destinação final pode ser a guarda permanente, quando as informações contidas no documento são consideradas importantes para fins de prova, informação e pesquisa, e, portanto, imprescindíveis ao órgão produtor e à sociedade, ou a eliminação, se o documento não apresenta valor probatório ou informativo. A guarda permanente compete às instituições arquivísticas públicas como o Arquivo Nacional, os arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal e os arquivos públicos municipais, responsáveis pela preservação do patrimônio documental do país e pelo acesso às informações neles contidas. Outras entidades de caráter público poderão manter seus arquivos permanentes, seguindo, entretanto, as normas de orientação técnica dos arquivos públicos, viabilizando o intercâmbio de informações sobre os respectivos acervos. O campo Observações destina-se ao registro de informações complementares e de justificativas necessárias à correta interpretação e aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos. Inclui-se ainda orientações quanto à alteração do suporte de informação e aspectos elucidativos sobre a destinação dos documentos, de acordo com a particularidade dos conjuntos documentais avaliados. Como instrumento auxiliar à tabela de temporalidade e destinação de documentos, sugere-se a elaboração de um índice alfabético remissivo, para agilizar a localização da matéria desejada, funções, tipologias documentais, procedimentos e títulos de documentos. Antes da aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos, a mesma deverá ser encaminhada ao Arquivo Público Municipal, para aprovação e divulgação, por meio de ato legal que lhe confira legitimidade.